Bom, turminha, o assunto da aula de hoje é classificação dos seres vivos. O que era uma burocracia necessária acabou se transformando numa ciência muito sofisticada e de vanguarda. Então, hoje, além de consumir ainda muito conhecimento, a classificação se modernizou e gera conhecimento, sendo fundamental para todas as áreas da biologia, para a medicina e até para a indústria farmacêutica. Bom, a classificação se faz necessária principalmente pela grande quantidade de seres vivos que existem. Só para vocês terem uma ideia, espécies que foram descobertas, descritas e nomeadas, isso chega a mais de 2 milhões. Só que, de acordo com os cientistas, existe muito mais. Existem cientistas muito otimistas que acham que esse número pode chegar facilmente a 60 milhões de espécies. Então, nem vamos nos preocupar com aquilo que ainda não foi descoberto, mas para estudar 2 milhões de espécies, você precisaria de muito tempo. Né? E tempo que normalmente a gente não tem. Mesmo que você ficasse uma vida toda estudando seres vivos, você não conseguiria estudar, né, individualmente mais de 2 milhões de espécies. Então, é necessário que você agrupe os seres vivos para facilitar e possibilitar. Então, essa organização, acima de tudo, permite que você possa estudar. E um detalhe interessante, né? Você deve ter percebido que a classificação muda muito ao longo do tempo. Não é porque os cientistas têm incertezas, é também questão de incertezas, mas são as descobertas. Tá? Quando você vai classificar, você depende de critérios, e esses critérios estão vinculados ao conhecimento. À medida que surgem novas descobertas, a classificação também muda. Então, os cientistas costumam dizer que a classificação é uma obra em eterna construção. Provavelmente a gente nunca vai fechar a classificação e dizer, olha, acabou, agora não tem mais o que mexer. Tá? Porque enquanto a espécie humana existir, com certeza a gente vai estar adquirindo novos conhecimentos. Então surgiu um setor, um ramo da biologia para organizar toda essa biodiversidade, para organizar os seres vivos, né, e permitir o estudo. Como ferramentas da sistemática, né, esse grande ramo da biologia, a gente tem, por exemplo, a taxonomia. A taxonomia é um sub-ramo da sistemática, né, que a função é descrever, dar nome e aí classificar os seres vivos. Tudo isso para facilitar o estudo. Tá? Tem também a filogenia. A filogenia é uma ferramenta muito importante porque ela estuda o parentesco entre os indivíduos, tá? E permite o estabelecimento de uma história evolutiva desses grupos, que a gente chama de árvore filogenética. Bom, essa preocupação em classificar os seres vivos ela é muito antiga. Ela data de milhares de anos. Tá? Só que inicialmente, tá, as classificações elas foram feitas de uma maneira que a gente considera sistemas artificiais. Por que artificiais? Porque os critérios usados para agrupar os seres vivos, eles eram ou poucos, né, e muito superficiais. Tá? Geralmente, número de coisas, nome de estrutura, se o indivíduo pula, se ele não pula, tá certo? Então, olha, tá? Antes de Cristo, o Aristóteles arriscou alguns modelos de classificação. Tipo assim, ele chegou a agrupar os animais em indivíduos que viviam em terra, indivíduos que viviam na água, indivíduos que viviam no ar. Outra coisa que o Aristóteles fez foi dividir, tá, os seres em indivíduos que têm sangue e que não têm sangue. Tá? Então, o Aristóteles ele se propôs a dividir todos os seres vivos em dois grandes reinos. Os indivíduos que se moviam, ele chamou de animados ou animais, que compunham o reino animal. E os indivíduos que não conseguem se movimentar, que não conseguiam se movimentar, ele agrupou como vegetais. Isso perdurou durante muito tempo. Então, durante muito tempo, os cientistas, né, consideravam apenas dois reinos, o reino animal e o reino vegetal. Então, esse tipo de classificação, né, dita artificial, sistema artificial, tá, que muda muito, que não tem muita consistência, também é chamado de sistema ou classificação aristotélica. Agora, o sistema natural, tá, ele já leva em consideração um número muito grande de características. Então, um cientista chamado Linnaeus, um sueco, Carl von Linnaeus,
tá? Ele organizou as classificações anteriores, as tentativas de classificação anteriores, ele acabou organizando. E em 1735, tá, ele publicou um livro, né, uma obra chamada Systema Naturae. Inclusive, nessa obra, né, ele propunha uma nova forma de classificação. Tá? Então, o chamado sistema natural era composto assim, de muitos critérios e critérios biológicos. Que critérios eram esses? Critérios anatômicos e fisiológicos. E hoje a gente leva em consideração também características bioquímicas e evolutivas. Então, nessa época, né, do Linnaeus, tá? Não se considerava ainda evolução, inclusive ele era criacionista, tá? E a evolução, apesar de já haver um movimento evolucionista na época do Linnaeus, ela só ganhou força mesmo, né? Tá? Já na segunda metade do século XIX, tá? Com, né, o Darwin. Tá? E as características, os critérios bioquímicos, eles só foram realmente considerados a partir da segunda metade do século XX, certo? Mas com tantas características sendo consideradas ao mesmo tempo e tantos cuidados, esse sistema é muito mais eficiente. E aqui a gente tem um exemplo da necessidade de termos sistemas de classificação eficientes. Então, ó, aqui a gente tem a melancia, melão e o pepino. São frutos que mesmo um leigo perceberia, né, algum tipo de parentesco entre eles. Agora, desses três indivíduos, algum deles é mais próximo do outro, então poderíamos dizer, assim, superficialmente, que a melancia se parece mais com o melão. Então, se existem dois indivíduos aqui que são parentes mais próximos, seria melancia e melão, e o pepino seria mais distante, certo? Mas, à luz da classificação, das ferramentas da classificação, não é bem assim que a coisa é estabelecida. Na realidade, ó, nós temos aqui, ó, o que chamamos, esse gráfico é chamado de árvore filogenética. E ele estabelece, né, que entre o melão e o pepino existe um parentesco maior que os dois em relação à melancia. Tá? E outra ferramenta importante da classificação, tá aqui, olha, o nome científico. Então, o nome científico de ambos também denota, né, esse parentesco. Então, olha, a melancia Citrullus lanatus, o melão Cucumis melo e o pepino Cucumis sativus. Então, nós vamos saber nessa aula de hoje como que esses nomes também podem indicar para a gente um maior ou menor grau de parentesco. Bom, é muito claro para a gente que classificar significa padronizar, não é isso? Então, desde criança que a gente sabe que no nosso quarto, se nós agruparmos as coisas, fica mais fácil de encontrar. Tá? As roupas no armário, né? As cuecas, as camisetas, as meias, né? Então, primeiro, você tem que ter critérios. Critérios para agrupamento. Olha, aqui eu vou colocar as meias, aqui eu vou colocar as cuecas, aqui as camisetas, mas não basta ter critério. Você tem que ter um local, as gavetas para poder colocar esses objetos. Então, foram propostos, né, os táxons ou unidades taxonômicas. Muitos desses táxons ou unidades taxonômicas foram propostos pelo próprio Linnaeus. Né? Então, os táxons, unidades taxonômicas, unidades de classificação, são eles, né? O domínio, o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Bom, essas unidades de classificação, elas estão estabelecidas em uma hierarquia inclusiva, do maior para o menor, sendo que o domínio é o maior grupo a que um ser vivo pode pertencer. Então, um domínio é constituído por reinos. Então, reinos diferentes, né, assemelhados, constituem um domínio. Um reino é dividido em filos. Então, filos diferentes, mas que se assemelham, vão formar um reino. Tá? Cada filo é dividido em classes. Tá? Essas classes, né, que se assemelham vão formar um filo. Tá? A classe é dividida em ordens, uma ordem é dividida em família, família é dividida em gênero e gênero é dividido em espécie. Tá? Então, a espécie é a unidade básica de classificação. Tá? É o menor grupo a que um ser vivo pode pertencer. Então, à medida que você migra do domínio para a espécie, tá, os grupos vão ficando cada vez menores, só que aparece maior coesão. Os indivíduos são mais assemelhados, tá? Se parecem muito
mais, certo? Bom, e a espécie não é só unidade base de classificação, ela é a única unidade natural de classificação. Tá? Enquanto que nos outros taxons, nas outras unidades de classificação, tá? Os critérios são determinados pelos cientistas, são convencionados, na espécie, os critérios são naturais. Só pode pertencer a uma espécie os indivíduos que podem potencialmente cruzar entre si e ter filhotes que também possam ter filhotes. Ou seja, tá? Filhotes que possam perpetuar esse grupo ao longo das gerações. Certo? Então, uma espécie pode até ser dividida em raças, tá? Mas, para efeito de classificação, a gente considera a espécie como unidade básica de classificação. Agrupar os seres vivos, pessoal, é muito parecido com fazer um endereçamento. Então, vamos supor que alguém tem uma encomenda para te entregar. Tá? Então, alguém de uma outra galáxia tem uma encomenda para te entregar. Tá? Então, ele vai ter que saber o seu endereço certinho e da mesma forma que as unidades de classificação, o seu endereço também tem característica inclusiva. Inclusive, nós podemos fazer uma analogia. Então, uma espécie poderia ser comparado com o número da sua casa. Então, o número da a sua casa é o local onde você está e onde os indivíduos são mais próximos. Na sua casa, você vai encontrar o grau máximo de parentesco entre os indivíduos. Agora, a sua casa e as casas próximas à sua vão constituir a sua rua. Da mesma forma, a espécie é a unidade onde os indivíduos se parecem mais. Agora, espécies assemelhadas vão constituir um gênero, da mesma forma que as casas próximas à sua vão formar a sua rua. Agora, a sua rua e as ruas próximas à sua vão formar o seu bairro, da mesma forma que gêneros assemelhados vão formar uma família. O seu bairro e o bairro próximos ao seu vão formar a sua cidade, da mesma forma que famílias assemelhadas vão formar uma ordem. A sua cidade e as cidades próximas à sua vão formar o seu estado. Da mesma maneira que ordens semelhantes vão formar uma classe. O seu estado e os estados próximos ao seu vão formar o seu país. Classes assemelhadas vão constituir um filo. O seu país e os países próximos formam o seu continente. Da mesma forma que filos próximos assemelhados vão formar um reino. Tá? E quando você reúne todos os continentes, vai formar o seu planeta. Da mesma maneira que reinos que se assemelham, né, vão formar um domínio. Certo? Então, dessa maneira, uma encomenda vinda de uma outra galáxia pode chegar até você. Tá? Então, não se esqueçam, né, que é dessa maneira que um ser vivo pode pertencer ao mesmo tempo a todas essas unidades de classificação. Ok? Então, a hora que eu tiver dúvida, eu vou comparar a classificação com o sistema de endereçamento. Ok? Bom, então a gente não pode esquecer, tá, que você não pode dizer que o seu bairro é formado por estados. Não pode dizer que a sua cidade é formada por continentes. Então existe uma hierarquia que tem que ser obedecida e o mesmo se aplica às unidades de classificação. Então, uma família é formada de gêneros. Eu não posso dizer que uma família é formada de classes. Olha, uma ordem não pode ser formada por filos. Então, essa hierarquia ela tem que ser lembrada. Então, a gente vai ver aqui um recurso para facilitar a nossa vida. O que é o dó, ré, fi, co, fá? Fiquem tranquilos que isso aqui não tem nada a ver diretamente com a matéria. Tá? É só uma estratégia para que a gente possa se lembrar, né, dessa sequência das unidades de classificação. Então, o dó de domínio, o ré de reino, o fi de filo, o si de classe, o de ordem, o fá de família, g de gênero e e de espécie. Tem outros truques, tem outros macetes, né? Mas esse é um muito eficiente que eu particularmente gosto muito. Ok? Bom, e agora vamos ver exemplos de classificação. Na prática, como é que isso, né, é colocado, tá? Então vamos lá. Aqui estão as unidades de classificação e é bom que vocês saibam que, de acordo com a necessidade, cada unidade dessa pode ser subdividida.
Então, pode ter um sub-reino, pode ser um filo. Nesse caso aqui, olha, tá? A primeira classificação que a gente vai ver é do homem. E para ficar bem definido, para você ter clareza, né, para te dar mais informações, houve necessidade de dividir o filo em subfilos, tá certo? Então vamos lá. O homem. Então o homem pertence ao domínio eucária. Então todos os indivíduos que são constituídos por células eucariontes pertencem ao domínio eucária, e não só o homem. Dentro desse domínio eucária, você tem reinos, né? E o homem pertence ao reino animalia ou animal. Então, o homem é um animal. Existem outros reinos em que os indivíduos são constituídos por células eucariontes. Tá? Mas o homem e uma série de outros indivíduos têm características que permitem agrupá-los no reino animal. Então, esse reino animal é muito amplo. Então ele é dividido em filos, e todo animal que tem notocorda, ou durante toda a vida, ou no iníciozinho, no período embrionário, tá? Ele é chamado de cordado. Então, animais que têm notocorda pertencem ao filo dos cordados. Agora, nesse filo dos cordados, alguns animais desenvolvem a coluna vertebral e outros não. Então, os animais do filo cordado que desenvolvem a coluna vertebral pertencem ao subfilo vertebrados ou vertebrata. Então, o subfilo vertebrado ele já está mais próximo de nós, é muito conhecido. É ali que estão os peixes, estão os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Tá? E o homem? O homem é um vertebrado mamífero. Então, dentre todos os vertebrados, o homem pertence à classe dos mamíferos. Agora, existe uma diversidade grande ainda de mamíferos. Vejam bem, os grupos vão ficando menores, mas animais que têm pelo e que mamam, eles são muito numerosos. São os mamíferos. Então, desses animais mamíferos, há cerca de 80 milhões de anos atrás, antes da extinção dos dinossauros, surgiu um grupo que se diferenciou dos demais. Apresentou, né, o polegar, o indicador em oposição, tanto no pé quanto nas mãos, né? Acabou funcionando como uma ferramenta. Esses animais apresentaram um cérebro maior, o que lhes deu certa habilidade, inclusive para poder explorar a copa das árvores, o que permitiu, de certa forma, se proteger de predadores. Então, esses mamíferos especiais formam a ordem dos primatas. Então, nós somos mamíferos primatas. Nós, os lêmures e os társios, é uma cacada toda. Então, tem uma diversidade muito grande de primatas, tá? Inclusive muitos que já foram extintos. Tá? Agora, dentre todos os primatas, tá? Alguns são mais assemelhados ao homem. Então, eles formam um grupo mais coeso que a família Hominidea. Então, essa família Hominidea, durante muito tempo, os cientistas consideravam que só o homem pertencia à família Hominidea. Mas depois, né, chegaram à conclusão, né, de acordo com as novas descobertas, que chimpanzés, gorilas, bonobos e orangotangos também poderiam ser agrupados nessa mesma família, certo? Agora, essa família ainda é muito grande. Apesar da semelhança, tá, a família hominida é dividida em gêneros. E o homem pertence ao gênero Homo. Então, no gênero Homo, o único indivíduo que sobreviveu, a única espécie que ainda existe é a humana, é o homem. Então já foram encontrados muitos fósseis, né, que sugeriam a existência de indivíduos mais próximos de nós do que os orangotangos, os bonobos, os chimpanzés e gorilas. Então são indivíduos que, como nós, é colocado no gênero Homo. Tá? Mas indivíduos que realmente são como nós, que podem, né, cruzar entre si, produzir filhotes férteis, tá? Constitui a espécie Homo sapiens. Tá? Então, dessa maneira, olha, nós classificamos o homem, e notem, aqui dá para perceber claramente que vai havendo um afunilamento, ok? Bom, vamos ver um outro exemplo do indivíduo bem próximo de nós, que é o cachorro. Então vamos ver o quanto que o cachorro tem de semelhança em relação ao ser humano. Então vamos lá. Notem. Coincidem domínio, reino, filo, subfilo e classe. Então, até o nível dos mamíferos, nós e os cachorros, né, pertencemos aos mesmos grupos. Tá? Mas fica por aí, porque enquanto que o homem é um primata,
tá? O cachorro é um mamífero carnívoro. Então existem muitos mamíferos carnívoros. Bom, alguns desses mamíferos carnívoros são assemelhados ao cachorro. Outros são como os ursos, outros são como os gatos, né? Outros são como as hienas. Agora, todos aqueles mamíferos carnívoros se parecem, que se assemelham a um cachorro, tá? Formam a família Canidae. São os caninos. Entre todos esses indivíduos, né, assemelhados ao cachorro que formam a família Canidae, você tem o cachorro, você tem o lobo, tem o coiote, que se parecem muito mais. Então, esses canídeos formam um grupo mais coeso, que é o gênero Canis. Agora, o cachorro, tá, só pode ser cachorro realmente, tá, os indivíduos que podem cruzar entre si e produzir filhotes férteis. Então, esses indivíduos, né, que estão próximos de nós, constituem a espécie Canis familiaris. O lobo, por exemplo, forma a espécie Canis lupus, tá? E o coiote é da espécie Canis latrans. Um outro exemplo para fechar, o gato. Vamos ver o quanto que o gato tem de semelhança em relação a nós e ao cachorro. Aliás, vamos ver se ele tem maiores semelhanças com a gente ou com o cachorro. E é com o cachorro. Olhem só. Então, o gato é semelhante a um cachorro até a ordem. Ele também é um carnívoro. Enquanto que o ser humano, olha, tem semelhança só até o nível dos mamíferos, até a ordem, até a classe, certo? Bom, só que o gato é um tipo de carnívoro que constitui a família Felidae, são os felinos. Aqueles indivíduos que se assemelham ao gato, ao leão, tá? Então são muitos, mas o gato, o lince, né, a onça parda se parecem muito mais entre si do que com os outros felinos. Então eles constituem o gênero Felis. Tá? Agora, que pode realmente cruzar entre si e ter filhotes férteis, só os gatos domésticos, que são da espécie Felis catus. Certo? Então percebam que, além de tudo, né, a classificação estabelece também, né, o parentesco entre os indivíduos, o parentesco evolutivo, tá certo? Uma outra coisa muito importante que aconteceu, né, na constituição da, do sistema natural de classificação foi a adoção de um nome científico. E aqui a preocupação é simples, né? Imagina só, você tem cientistas do mundo todo se reunindo para falar, por exemplo, sobre o cachorro. Só que cada um vai chamar o animal, né, na sua língua. Até mesmo entre nós, alguns chamam de cão, outros chamam de cachorro. Né? O espanhol chama o cachorro de perro, o de língua inglesa chama o cachorro de dog, o japonês de hino e assim por diante. Então, essa reunião traria muita confusão e ninguém chegaria, né, a termo nenhum. Então, foi adotada uma denominação única, tá? Numa imitação do que os químicos fizeram em relação aos elementos lá na tabela periódica. Tá? Então, esse nome comum, né, foi justamente para universalizar as denominações, facilitar as discussões. Com esse nome científico, tá, o indivíduo tem um nome universal. Tá? Então, um problema que foi resolvido logo cedo foi a língua a ser utilizada. Inclusive, foi sugestão do próprio Linneu. Esse Linneu era um cara que não era muito humilde, não, tá? Ele era criacionista, não era evolucionista, tá certo? Tá? E outra coisa, ele disse que Deus criou os seres vivos e o Linneu organizou, tá? Então, por que usar o latim? Primeiro, é uma língua morta, não privilegia ninguém. Então, o que a gente chama de língua morta é uma língua que não é falada oficialmente por nenhum povo. Tá? E outra coisa, o fato de ser uma língua não falada, tá, facilita porque línguas que são faladas são muito dinâmicas. Elas mudam o tempo todo. A gente acrescenta isso, acrescenta aquilo, né? A introdução de gírias, mas uma língua morta ela é estática, que é o que você precisa para o nome científico. Você quer um nome que seja eterno, ok? Bom, agora isso não basta, porque quando o indivíduo descobre uma espécie, ele tem o direito de dar um nome para essa espécie. É em latim? É. Então, no início, começaram a abusar. Começaram, né, a homenagear a mãe, o pai, fazer um monte de honrarias, e às vezes o nome científico chegava a meia página, uma página.
Então, para organizar, resolveram restringir a 2 termos. Então, esse nome científico obedece à nomenclatura binomial, 2 termos, sendo que o primeiro termo é um substantivo e o segundo termo um adjetivo. Tipo assim, a nossa espécie, Homo sapiens, ao pé da letra, numa tradução meio grosseira, seria o homem que sabe, o homem sabido, o homem esperto. Então, Homo, o substantivo, tá? E sapiens, o adjetivo. Mas não é só isso, não. Esse nome científico tem no primeiro termo a designação do gênero a que o indivíduo pertence. E o segundo termo, uma espécie de sobrenome, nós chamamos de epíteto específico. Tem que tomar cuidado, porque só o epíteto específico não serve para designar a espécie. Inclusive porque vários nomes científicos têm o mesmo epíteto. Então, se você quer denominar corretamente uma espécie, você tem que citar o gênero e o epíteto específico, certo? Bom, mas tem ainda algumas formalidades a respeito do nome científico. E começa pela grafia. Então, quando vai se escrever um nome científico, né, a primeira letra, né, do gênero é maiúscula. Todas as demais letras, né, o restante do gênero e do epíteto deve aparecer em minúsculo. Outra coisa, quando você está fazendo anotações no seu caderno, quando é coisa informal, tudo bem. Mas quando é num texto, principalmente um texto científico, num livro, tem que aparecer em destaque. Então, nome científico em destaque pode ser em negrito. O preferido é o itálico. Tá? Em primeiro lugar aparece, né, o itálico, mas pode aparecer também sublinhado, por causa da letra cursiva, né, ou até entre aspas, mas tem que aparecer em destaque. Bom, a abreviatura, de repente você está escrevendo um texto científico e cansa de escrever, ela aparece 30 vezes, tipo Homo sapiens, tá? Posso abreviar? Pode, tá? Mas só a partir da segunda citação. Vai ter 30 vezes, né, vai aparecer Homo sapiens, tá? Então, só a partir da segunda citação é que pode usar, por exemplo, o H pontinho sapiens. A primeira tem que ser completo, ok? Muitos nomes científicos homenageiam pessoas. Então, se for homem, né, termina em I. Tipo assim, o Trypanosoma cruzi é um protozoário causador da doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença que foi, aliás, a única doença que foi totalmente desvendada por um único cientista brasileiro, o Carlos Chagas. E como ele descobriu a espécie causadora da doença, ele pôde batizar essa espécie e dar o nome científico. E ele resolveu homenagear o seu amigo também cientista, Oswaldo Cruz. Então, por isso que ficou Trypanosoma cruzi. Na frente do cruz, tem que acrescentar o I. Se for homem. Se for mulher, acrescenta o E. Por exemplo, Elisa. Existe um lagarto chamado Acusai elisae. A gente lê Elisa, né? Mas escreve Elisai. Então, uma estudiosa de lagartos foi homenageada nesse nome. Tá? Então, Elisa, acrescenta o E, né? Ficou a E, então Elisai. Ok? Às vezes você vê em textos que aparece lá SP, às vezes SPP. Por exemplo, o Aedes aegypti. Tá? É uma das espécies de mosquito que são transmissores da dengue, né? Da chikungunya, da febre amarela. Tá? Mas existem várias espécies do mesmo gênero. Se você estiver fazendo uma referência a uma espécie só desse gênero, você coloca Aedes sp. Agora, se você estiver fazendo uma referência a mais que uma espécie, Aedes spp. Ok? Bom, em algumas situações há necessidade de citar o subgênero. Então, o subgênero aparece entre o gênero e o epíteto, entre parênteses, e a primeira letra do subgênero tem que ser maiúscula. Então, se aparecer um nome científico com 3 termos, tá? E o termo do meio estiver entre parênteses e com a primeira letra maiúscula, tá? Então, está citando também o subgênero. Então, Aedes Stegomyia aegypti, ok? Às vezes,
é citado também a raça ou subespécie. Como eu falei para vocês, a unidade básica de classificação é a espécie. Mas em algumas situações, o indivíduo quer mostrar a que raça que esse indivíduo pertence. Tipo assim, canes familiares dálmatas. É a raça a que o dálmata pertence. Ela é da espécie Canis familiares, ela é um cachorro, tá? Mas da raça dálmata. Tá? O homem também. Tá? Então, os cientistas descobriram que na espécie humana já houve várias raças. E a única raça que sobrou foi a nossa. Tá? Então, deram o nome de sapiens. Então, a raça, né, todos os humanos que existem hoje pertencem a uma raça, Homo sapiens sapiens. Por isso que a gente não pode dizer que hoje a gente tem os seres humanos atuais divididos em raças, porque nós já somos uma raça, tá certo? Então, quando aparecerem três termos, mas não houver parentes, tá? Então o terceiro termo indica a raça ou subespécie. E uma coisa muito interessante é a família, o nome da família. Vocês vão ver que é muito comum aparecer a família que o indivíduo pertence. De onde vem o nome da família? Então, a gente não pode esquecer que uma família é constituída de gêneros, né, que se parecem. Então, para dar nome para essa família, a gente pega, né, o maior gênero, ou o mais importante, e acrescenta o idai, se for animal, né? Por exemplo, Hominidae, tá? É a nossa família. Então, a família Hominidae é formada por vários gêneros, mas o nosso gênero é o mais importante, o gênero Homo. Então, por isso que a nossa família é Hominidae. Então, se for animal, você pega o gênero maior ou mais importante e acrescenta Idae. Mas se for um vegetal, você faz a mesma coisa e acrescenta a Aceae. Por exemplo, uma família muito importante de vegetais, tá, é a Oleraceae. Ok, gente? Interessante, né? E o que nós vamos falar agora já está ultrapassado, mas ainda é muito importante para ser usado como referência. Então, como eu disse para vocês inicialmente, os seres vivos eram agrupados em dois grandes reinos: o reino animal, o animado, né? E o reino dos vegetais. Aí começaram a encontrar incoerências, tipo assim, né, um fungo como o cogumelo era colocado no reino animal, né? Desculpa, era colocado no reino vegetal. E a gente sabe que o fungo nem fotossíntese faz. Então, como é que vai colocar no reino dos vegetais um indivíduo que nem faz fotossíntese? Então, várias incoerências, né? Várias incongruências levaram à necessidade de criar outros reinos. Então, outros reinos foram criados, em seguida o reino protista, tal, até que em 1969, um cientista chamado Whittaker propôs, né, a divisão de todos os seres vivos, tirando o vírus, tá, em 5 grandes reinos. Então ele foi eficiente, muito esclarecedor. Tá? Isso foi em 1969. Na década de 70 e início dos anos 80, uma outra cientista chamada Lynn Margulis, né, aprimorou essa classificação. De maneira que mesmo, né, já está obsoleta, a gente usa muito como referência. Ok? Então esses 5 grandes reinos são aqui. Ó. Tá? O primeiro, o mais simples, é o reino Monera. Então no reino Monera a gente tem todos os indivíduos são unicelulares e procariotos, ou procariontes. É o único reino que você vai encontrar indivíduos procariontes. E todos os procariontes estão aqui, tá certo? Então, eles podem ser autótrofos, produzirem seu próprio alimento, ou heterótrofos, consumidores de alimento. Tá? Quem são esses indivíduos? As bactérias, as arqueobactérias e as cianobactérias. Professor, bactéria, eu sei, cianobactéria, eu sei, mas quem é arqueobactéria? É um tipo de bactéria muito resistente, né, que consegue suportar situações muito adversas, calor extremo, frio extremo, acidez extrema, né, um ambiente muito concentrado. Algumas dessas arqueobactérias conseguem sobreviver em minas de sal. Tá? Então, o reino Monera é o mais simples. Aqui estão todos os procariontes, ok? O segundo reino em complexidade é o reino protista ou protoctista. Então, quem está agrupado aqui? Qualquer indivíduo que seja unicelular ou pluricelular. Eucarionte,
Como eu disse para vocês, seres procariontes só no reino Monera. Todos os demais reinos são constituídos por indivíduos eucariontes. Mas um detalhe interessante, aqui nós encontramos as algas, todas as algas, unicelulares ou pluricelulares. Então, essas algas pluricelulares, apesar de serem pluricelulares, não têm tecidos verdadeiros, não têm tecidos organizados. Ok? Tá? Quem mais que nós vamos encontrar aqui? Os protozoários. Os protozoários são heterótrofos, são indivíduos unicelulares consumidores. Não existem protozoários que sejam autótrofos. Então, no reino protista ou protoctista, hoje nós encontramos algas uni ou pluricelulares e os protozoários. Certo? Bom, e o reino fungi ou fungi? Porque durante muito tempo os cientistas ficaram sem saber onde colocar esses indivíduos. Eles passaram pelo reino vegetal até que resolveram, até mesmo por falta de opção, criar um reino só para os fungos. E foi isso que fizeram. Então, os fungos podem ser uni ou pluricelulares, obviamente todos são eucariontes, mas os fungos pluricelulares como cogumelo, shimeji, orelha de pau e companhia, não têm tecidos verdadeiros. As células não estão organizadas em tecidos. E todo fungo é heterótrofo, todo fungo é consumidor. Não existem fungos autótrofos. Nenhum fungo produz seu próprio alimento. Então, eles são consumidores que digerem o alimento fora do corpo, eliminam enzimas digestivas, digerem o alimento e depois absorvem pela superfície corporal. Então, digestão extracorpórea. Então, é nesse reino que nós encontramos os cogumelos, os bolores, as leveduras, que são fungos unicelulares, o shiitake, ok? E aqui a gente tem os indivíduos mais complexos, No quarto e quinto reinos, O quarto reino é o reino vegetal, reino plante ou metáfita. Então, são indivíduos pluricelulares, eucariontes, e com tecidos organizados. É o primeiro grupo em que as células estão organizadas em tecidos verdadeiros. Os vegetais são autótrofos produtores, fotossintetizantes, fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, numa organização de exemplos aqui, nós temos os musgos, os vegetais mais simples, as samambaias, que representam os vegetais um pouco mais complexos, os pinheiros, aqui como representante de um grupo vegetal que já é complexo, mas não é o mais complexo ainda. O mais complexo é vegetal como a goiabeira, que tem frutos, certo? Bom, e por último, o nosso reino, o reino animal, animalia ou metazoa. Então, os animais são pluricelulares, eucariontes, também com tecidos organizados, e os animais são heterótrofos, são consumidores por ingestão. Animais normalmente têm uma cavidade digestiva, ingerem o alimento, digerem para fazer o aproveitamento, certo? Bom, as esponjas do mar que aparecem como primeiro exemplo destoam um pouco dessa regra geral. Elas não têm tecidos verdadeiros, não têm cavidade digestiva, tá? Inclusive, existe uma possibilidade muito grande que elas sejam sacadas, que serão retiradas do reino animal. Mas, por enquanto, ainda não arranjaram um outro reino, para a esponja. Por enquanto, ela é mantida como animal, tá? Mas animais com essas características gerais, a gente tem os corais, os vermes, plateumintos, nemateumintos, insetos, peixes, sapos, aves e o próprio homem como exemplo, certo? Então, como eu disse para vocês, é uma referência, tá? Já está obsoleto, mas é uma referência. E até pouco tempo atrás, o maior grupo a que um ser vivo poderia pertencer era o reino. Mas aí, na segunda metade da década de 70, os cientistas fizeram algumas descobertas analisando a bioquímica dos seres vivos. Analisaram o DNA responsável pela produção do RNA ribossômico e tiraram algumas conclusões que levou à necessidade de produzir um grupo maior que o reino. É aí que foram criados os domínios. Então, hoje nós temos 3 domínios. Nós temos o domínio Eubacter, nós temos o domínio Arqueo e temos o domínio Eucária.
Bom, domínio eucária é constituído por todos os seres vivos que têm células eucariontes. Nós estamos aqui nesse domínio, tá? Mas as células procariontes, elas estão no domínio Eubacter e no domínio Archaea. Notem que até na classificação de Whittaker, essa que a gente acabou de ver, tá? As células procariontes faziam parte só do reino Monera. E agora, olha, tá? As eubactérias, a gente é o nome que a gente dá para a maioria das bactérias, que a gente inclusive achava que não eram as bactérias mais primitivas. Achávamos que as bactérias mais primitivas eram as arqueobactérias, pela resistência. Então eles achavam, os cientistas achavam que as eubactérias eram parentes mais próximas de nós, eucariontes, tá, do que as arqueobactérias. E com a análise, com essa descoberta bioquímica, tá, a conclusão foi outra. Que na realidade, olha, existe um ancestral comum aqui, né? Para todos esses seres, tá? Mas que durante muito tempo havia um grupo coeso, homogêneo, mas que em seguida houve uma bifurcação, uma especiação, resultando em dois ramos. Um dos ramos acabou resultando nas eubactérias, e o outro ramo, né, durante muito tempo permaneceu unido, mas após um certo tempo também sofreu uma bifurcação, tá? Uma especiação gerando, né, o domínio eucária e o domínio árqueo. Então, por esse gráfico que a gente chama de cladograma, dá para perceber, né, que entre o domínio eucária e o domínio árqueo existe um parentesco maior do que dos dois em relação ao domínio eubacter, as eubactérias. Ok? Bom, só que aí foi necessário já de imediato mudar aquela classificação do Whittaker. Olha só, porque, olha, tá? Então, o domínio que é maior que o reino. Quem que a gente vai colocar aqui? Bom, aqui é o reino das eubactérias. Elas são a maioria das bactérias, né, que se descobriu que são, né, as mais antigas. E aqui, no domínio Eubacter, ele é formado por reinos. Que reinos? Só tem um reino, o reino das arqueobactérias. Então, notem que o reino Monera aqui foi dividido em dois reinos, né, para poder, né, ser também dividido em dois domínios. E o domínio Eucária, que é constituído pelo reino protista ou protoctista, o reino fungi, o reino vegetal e o reino animal. Certo? Então, até os cientistas mudarem de opinião, por enquanto é isso que a gente tem. Mas já tem até um movimento muito forte no sentido de, aqui, né, no domínio eucária, surgir um outro reino, né, que já estão levando até com uma certa seriedade, que, sabe, os protozoários do reino protista, tá? Eles passassem a ser um reino à parte. Inclusive, muitos materiais já trazem, né, o protista como um reino, o protozoário como um reino, tá certo? Então, é o que eu disse para vocês, né? À medida que surgem novas descobertas, né, aprimora a classificação, ok? E aqui vamos dar uma olhada, né, numa ferramenta muito importante que surgiu, né, que é a filogenia e a cladística. Como eu disse para vocês, a filogenia é a ciência, né, que estabelece, né, a árvore filogenética, que conta a história evolutiva dos grupos. Tá? E a cladística é a ciência que coloca tudo isso num gráfico. Então, o que nós chamamos de cladograma é um gráfico que mostra a árvore filogenética, né, que conta a história evolutiva dos grupos. Então, um exemplo. Olha só, nós temos 5 espécies. Tá? Bom, existe um parentesco entre as 5 espécies e a gente pode estabelecer quem é parente mais próximo de um ou de outro, certo? Então, isso é mostrado através de um cladograma, um clado. Então, olha, então dá para perceber que aqui existe um ancestral comum, olha só, esse ancestral comum, ok? Que surgiram, né, a partir dele as 5 espécies. Só que é o seguinte, ó, esse ancestral comum, ele permaneceu coeso, homogêneo até um certo momento. Depois aconteceu uma bifurcação, aconteceu o que a gente chama de especiação. Então,
Olha só, é um nó, tá? Então, esse nó evolutivo a gente chama de cladogênese. Então, nessa cladogênese aqui, ó, esse grupo inicial foi dividido em dois grupos. E eles passaram a evoluir paralelamente. À medida que eles estão evoluindo paralelamente, eles começaram a acumular diferenças. Então, essas diferenças, olha, são produzidas pelo tempo. Quanto mais tempo eles estiverem separados, mais diferenças eles vão acumular. Então, essas diferenças que ocorrem ao longo do tempo, nós chamamos de anagênese, o acúmulo de diferenças. Então, olha só como é que fica simples entender. Então, olha a espécie A. Ela evoluiu paralelamente a todas as demais espécies. Ao passo que depois de um certo tempo aconteceu uma nova cladogênese, um novo nó aqui, tá? Que resultou na espécie B. E aqui um outro ramo que também por um certo tempo se manteve coeso, homogêneo, até aparecer um novo nó evolutivo, uma nova especiação. Então, nesse novo nó aqui, ó, surgiu um ramo que deu origem à espécie E, tá? E um outro ramo que acabou depois de um certo tempo, resultando numa nova cladogênese, tá? E nas espécies C e D. Então, dá para perceber que os indivíduos, se eles estão distantes, tá? Se eles se separaram há mais tempo, eles têm mais diferenças. Se eles se separaram há menos tempo, eles têm um número menor de diferenças. Então dá para perceber que dessas espécies, as mais próximas, as mais assemelhadas são a C e D. Tá? Depois, ó, a E e assim por diante. Ok? Então é assim que um cladograma, uma árvore filogenética, conta a história evolutiva dos grupos. Então, a análise vertical do gráfico, olha, tá relacionada ao tempo. Tá? E ao longo do tempo são estabelecidas as diferenças. Ok? Bom, um cladograma, uma árvore filogenética, ela pode ser montada, né, ao gosto de quem está montando para poder resolver problemas, né, para mostrar o que o indivíduo quer mostrar, certo? Cladograma que realmente conta uma história definitiva, uma história específica, ele pode ser enorme. Mas aqui, para nossa conveniência, a gente tem, né, uma árvore filogenética, um cladograma formado, tá, por vertebrados. Tá? Então, como eu disse para vocês, ó, existe uma ancestral comum. Tá? Em cada nó desses aqui, ó, uma bifurcação, a especiação. À medida que o tempo passa, vão aumentando as diferenças entre esses grupos, certo? Então, nós temos aqui os peixes ósseos, aí os anfíbios, né? Mamíferos, olha, tartarugas são répteis, lagartos são répteis, crocodilianos são crocodilos, jacarés também são répteis, tá? E aqui as aves. Então, por esse cladograma, dá para perceber, tá, que nós, mamíferos, os répteis e as aves, temos um ancestral em comum. Mas dá para perceber também que as aves são muito mais próximas aos répteis, principalmente dos crocodilianos, do que de nós mamíferos. Inclusive porque aqui foi omitido, né, o dinossauro. Se os dinossauros tivessem sido colocados, nesse cladograma, eles estariam aqui próximos das aves. Inclusive são os seres vivos, né, que ainda existem mais próximos dos dinossauros, as aves. Quando você estiver olhando para uma galinha, você está olhando para o parente vivo mais próximo do dinossauro que existe, tá certo? Tá? Bom, e a gente classifica, né, os grupos gerados no cladograma, tá, de acordo com a velocidade, ou a veracidade. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de um grupo monofilético. Vocês vão ver que vão aparecer perguntas aí, né, sobre se o grupo é monofilético, parafilético ou polifilético. Então, o que é um grupo monofilético? É um grupo verdadeiro. Notem bem, ó, aqui você tem um ancestral comum, tá? E todos os descendentes desse ancestral estão sendo mostrados nesse grupo. Então, ele é um grupo natural, né? E é considerado um grupo monofilético. Tá? Isso aqui mostra uma realidade. O que é o grupo monofilético? Deixa eu entender direito. Quando todos os descendentes de um ancestral são mostrados. Tá? Porque ele pode ser também parafilético. Notem aqui, olha. Tá? Então, daquele grupo inicial, eu resolvi mostrar só os répteis.
Só os répteis, eu excluí as aves. Então ele já não é mais um grupo verdadeiro. Eu estou manipulando esse grupo. Então ele é chamado de parafilético, ó, porque um descendente foi excluído. Ele não foi mostrado, ele foi omitido. Então, quando desse grupo, né, resultante desse ancestral, tá, um indivíduo é omitido, ele é um grupo parafilético, ok? Agora, às vezes, eu manipulo totalmente esse grupo. Então, desses indivíduos aqui, ó, nesse cladograma, eu quero mostrar os indivíduos que têm sangue quente. Só animais têm sangue quente, animais que são homeotermos, capazes de manter a temperatura corporal constante. Então, aí eu corrompi totalmente o cladograma, né? Então, um grupo como esse eu chamo de polifilético, ele é totalmente artificial. Tá? Então, eu adequei as minhas necessidades. Tá certo? Então, olha só, a maioria dos descendentes aqui não são mostrados, inclusive eu incluí um que não estava no grupo original, tá certo? Então, esse tipo de assunto é muito mais cobrado, né, no nível superior, mas de vez em quando pode aparecer também em questões, né, do ensino médio, principalmente do vestibular, ok? Bom, e uma outra coisa importante para a gente encerrar nossa aula é que às vezes um clado é mostrado dessa maneira, né, à esquerda, e às vezes é mostrado como à direita. Notem, o resultado é o mesmo. Tá? São as formas diferentes de se mostrar uma árvore filogenética. Então dá para perceber aqui ó, do lado esquerdo que as espécies A e B são mais aparentadas entre si do que em relação a C. No cladograma do lado direito, olha, tá representada a mesma coisa. Tá? A e B ó, são parentes mais próximos em relação a C. Tá? Então, não esquentem. Quando aparecerem essas formas diferentes, você sabe que quer dizer a mesma coisa. Ok, turminha? Então, essa é a nossa classificação, a parte principal de classificação e que realmente cai nos vestibulares.